Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Arthur César, ou Art N Jazz, como eu tô aí nas redes sociais, que eu mais uso, que é o Instagram, o Twitter. E no vídeo de hoje, como segundo vídeo aqui do canal, eu quero falar sobre um livro de uma das importantes correntes filosóficas do século XX, uma das principais, que é o Existencialismo é um Humanismo, do Jean-Paul Sartre. Eu tenho essa edição aqui da editora Vozes. É um discurso que foi adaptado por um livro logo depois da Segunda Guerra Mundial, acho que o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, se eu não me engano, foi a data que isso aqui foi dito numa conferência em que o Sartre se viu necessário explicar para desmistificar o que havia sendo dito sobre o existencialismo, porque toda a filosofia do ser e do nada, de Sartre, né, da contingência, fazia com que o existencialismo do Jean-Paul Sartre fosse uma coisa muito mal vista, né, e não estava sendo muito bem aceita pela sociedade. Então, eu vi a necessidade de abrir essa voz para poder desmistificar isso, né. É um livro curtinho, não é um livro muito extenso, e também, para quem não conhece, acho que é uma boa porta de entrada, porque as palavras e as colocações conceituais sobre existencialismo é de uma forma muito bem fácil e diluída, é muito interessante, muito importante. É um dos livros assim que ajuda a entender bastante sobre a proposta que o Sartre faz. Eu recomendo assim altíssimo para quem tem interesse, e que assim para mim é uma das filosofias que eu adoto para minha vida, para minha visão de mundo e para minha visão de sociedade. Então, mas assim, para quem é iniciante, eu acho que é um bom ponto de partida através desse livro da editora Vozes ou de sebos que você encontrar por aí. Vale muito a pena para dar entrada no conhecimento desse filósofo que foi um dos maiores e os mais importantes do século XX, onde a sua filosofia influencia e continua influenciando grandes obras da literatura, no cinema, na arte. Isso aqui tem muito a ver com a libertação de um pensamento humano, bem mais voltado para o humano, né? Bem mais voltado para centralizar no que realmente existe para o humano, e de uma emancipação libertadora de paradigmas e dogmas que são impostos e foram construídos ao longo dos séculos, não é isso? Então, esse livro aqui, você vai encontrar bastante coisa sobre isso no pensamento de Sartre, na linha de pensamento existencialista. Mas antes disso, eu queria falar de outras coisas que eu também tenho de Sartre aqui, que eu fui caçando aqui pela minha casa. Eu tenho esse livro aqui, Náusea, né, que é uma das principais obras literárias do Jean-Paul Sartre. Eu ainda não li, está na minha fila de leitura. Muito em breve eu vou fazer resenha, vou terminar de ler, vou fazer resenha e publicar no Instagram. E eu queria falar sobre o primeiro livro que eu li do Sartre. Eu li há muito tempo atrás, foi mais ou menos em 2011. Eu falo do primeiro livro da trilogia do Caminhos da Liberdade, né? Que existe uma trilogia. Então, o primeiro livro que eu li foi A Idade da Razão. Eu tenho essa edição aqui que eu encontrei em sebo. Ela tá bem surradinha, é bem antiga, mas o conteúdo, a tradução, assim, eu lembro que foi bem bacana, o texto foi bem fluido, nada de difícil. Ele não proseia muito de forma assim bem hermética sobre a sua filosofia. Eu acredito que ele vai bem direto ao ponto, pelo menos é assim que eu interpreto a leitura que eu sempre fiz dele. Então esse livro aqui é interessante, A Idade da Razão. Então, seguindo a ordem dessa trilogia, pelo que eu lembro de cabeça também, vem o Sursis, que é o segundo livro da trilogia. Este eu ainda não li, eu só li o primeiro livro, A Idade da Razão, como eu havia falado. E logo na sequência vem Com a Morte na Alma, tá? Então esses são os três livros que completam a trilogia Caminhos da Liberdade, que inclusive eu quero ler muito em breve. Eu tenho uma singela coleção de revistas de filosofia que eu compro há muito tempo, e eu separei algumas capas, né, onde fala sobre existencialismo, onde o tema existencialismo saiu na capa de algumas delas, que eu fui encontrando conteúdo sobre existencialismo. Tem essa edição aqui da Ciência e Vida Filosofia, especial sobre existencialismo. Tem essa também, que também traz matérias com Sartre. Também tem essa que tem um dossiê sobre Sartre, que tem diversos assuntos relacionados de autores acadêmicos dizendo sobre Sartre. E tem essa daqui que é um no xodó, cara, que foi a primeira revista de filosofia que eu comprei, saiu entre 2005 e 2006, e que coincidentemente fala, na matéria de capa, fala do Sartre, né?
do existencialismo de Sartre, e foi onde eu li e comecei a desenvolver também melhor meu pensamento, meus estudos sobre o existencialismo, né? Me ajudou bastante, eu li bastante isso daqui. E acredito que essas revistas já estejam esgotadas, porque isso aqui eu fui comprando ao longo dos anos. Eu acho que você só conseguiria encontrar isso daqui em sebo, garimpando em sebo, se houver, né? Ou através da Editora Scala, porque todas essas revistas são da Editora Scala, né? Bom, acho que para poder falar primeiro sobre existencialismo, eu preciso pelo menos falar o que me fez me interessar e me inclinar sobre esse tema, para poder trazer até aqui como segundo vídeo, né? Eu fiz leituras diversas durante esse ano, mas essa daqui foi uma bem importante também, porque é de um tema, de uma corrente filosófica que eu procuro adotar para minha vida, para minha visão de mundo, que é o pensamento existencialista, humanista. Então a minha experiência com o existencialismo, ela já começa desde a minha inclinação pela filosofia, que começou mais ou menos quando eu era bem mais novo, praticamente adolescente, na verdade, porque eu via em mim muitos conflitos e muitas questões que eu não conseguia entender e que eu não conseguia nominar. Como eu já estudava, eu já tinha uma curiosidade aguçada. O primeiro livro de filosofia que eu li foi O Mundo de Sofia, um dia eu posso falar sobre isso. Mas então eu pesquisava sobre Platão, Aristóteles, Sócrates, e essa curiosidade já começou a se despertar dentro das minhas leituras, né? Eu sempre fiquei muito intrigado com livros e tudo mais, desde a adolescência. E na escola que eu estudei, ela é uma escola que tem uma origem, uma base religiosa, enfim. Eles suscitam muita ideia, uma questão filosófica de pensamento também. Tinha uma frase na parede dessa escola, onde eu estudei, que existe até hoje, né? De Aristóteles, que foi uma frase que me marcou até hoje, é uma frase que eu sei até de cor, que fala sobre educação. E ali começou meu ponto de partida, meu interesse, minha inclinação sobre a filosofia, que mais tarde me fez conhecer pensamentos que me libertaram e que me ajudaram a evoluir na minha mente, a abertura da minha mente, e o existencialismo foi um deles, assim, que quando eu comecei a ler sobre, como as coisas começaram a fazer sentido, cara, foi extremamente, assim, revelador, esclarecedor para diversas coisas que eu sentia e que eu não sabia o que era ou não sabia nominar. Mas claro que todo esse entendimento que eu comecei a absorver sobre o existencialismo e que começou a fazer sentido para mim foi ao longo de anos, porque é uma filosofia densa, profunda, porque ela rompe com alguns paradigmas, com alguns conceitos e dogmas que a gente acaba sendo doutrinado ao longo da nossa existência. Então acabou levando anos para muita coisa fazer sentido e fazer nexo dentro da minha mente, e para eu começar a entender que eu já aplicava, de certa forma, posturas existencialistas, humanistas, que eu já me inclinava para isso, mas muitas vezes sem saber. E quando a gente começa a poder colocar e nomear os conceitos e nomear as coisas que a gente sente, a gente acaba ficando muito mais entendido e engajado sobre nós mesmos. Então o existencialismo também é muito sobre isso, sobre engajação de si, sobre o conhecimento de si, sobre autoconhecimento, sobre o entendimento das nossas angústias, sobre responsabilidade consigo, sobre ser, sobre existir nesse tempo, nesse espaço, com essas pessoas, como se relacionar com as pessoas. Então também é uma proposta filosófica, ética e política, além de tudo também, né? E quando eu falo isso é porque o existencialismo, ele propõe romper com esses dogmas, né, deterministas que são impostos pra gente quando a gente nasce e é inserido na sociedade. Ele rompe exatamente porque ele vai dizer que a gente não nasceu para alguma coisa, que na verdade a gente não nasceu para nada, e que dentro desse nada a gente precisa encontrar o nosso sentido para o que a gente quer e para o que a gente precisa para nossa vida. Então ele vai falar basicamente que não existe uma natureza humana, né? Isso é uma parte do entendimento fundamental para a filosofia existencialista humanista. Não existe uma natureza humana que determine o que é o ser, o que é você. Você não foi feito para algo. E aí dentro disso você vai encontrar ao longo da sua vida o sentido e o melhor caminho para que você possa ser e escolher ser quem você é. Então o que se vai dizer basicamente no existencialismo é que, não existindo uma natureza humana, a existência precede a essência. Primeiro eu existo e depois eu vou encontrando significados e motivações e caminhos
que vão justificando a minha essência, que vão fazendo com que eu seja construído e constituído. E isso traz uma reflexão importante, porque ela rompe com as formas de se pensar uma natureza humana pré-determinada e que fundaram o pensamento durante séculos, né? Então todas essas crenças, todos esses dogmas que foram construídos porque Deus quis assim, como resposta ao homem, porque Deus quis assim. O Sartre, nessa proposta do existencialismo, o humanismo, ele vem meio que romper com essas propostas, né? Começar a fazer com que surja no homem a resposta para essas questões. Então, nessa proposta filosófica não existe esse determinismo de que você nasceu sobre essa condição, então você vai ser desse jeito, porque você é assim, é da sua natureza. Não, muito pelo contrário, você vai se construindo a partir da sua vida, do universo que você vai sendo inserido dentro da sociedade e das pessoas com quem você vai convivendo, dentro das escolhas que você vai fazendo para você mesmo de ser e aonde estar. Então, com essa filosofia, ele começa a chancelar e dar vozes, reais vozes e argumentos constitutivos filosóficos e políticos e éticos para causas identitárias, para causas feministas principalmente, e para outras causas também que a gente tem hoje como progressista. A própria Simone de Beauvoir, que foi companheira e parceira de Sartre, existencialista, que ajudou também toda nessa parte da construção da emancipação feminina ao longo do século XX, né, na segunda metade do século XX, e que subsidiou toda a estrutura do feminismo moderno que a gente tem hoje. Então, olha o tamanho da importância que tem essa corrente filosófica. O Sartre, ele era um ateu, e isso é importante falar, porque como ateu ele parte daquela frase para poder difundir a filosofia e estruturar a filosofia do existencialismo humanista. Ele parte daquela famosa frase do Dostoiévski em Irmãos Karamazov: se Deus não existe, tudo é permitido. E logo após o Nietzsche vem com a sua proposta dizendo com aquela famosa frase: Deus está morto. Que na verdade ele está dizendo que é o fim da estrutura do pensamento religioso, que é o fim da estrutura do pensamento cristão, que vinha até então dominando o século XIX e os outros séculos anteriores, e que tudo era pautado a partir de um pensamento religioso, voltado para a transcendência do homem, né? Então o Sartre ele bebe muito dessa fonte, porque já que não existe uma natureza humana pré-determinada, já que não existe um ideal divino concreto onde eu possa me apoiar e onde eu possa colocar as minhas esperanças, o homem ele só vai conseguir encontrar esperança dentro dele mesmo, a partir dele mesmo, dentro das atitudes dele, dentro das ações que ele vai fazendo ao longo da vida e que ele vai construindo e que ele vai vivendo e vai tendo relacionamentos com o outro. Então o outro é uma parte muito fundamental também dentro da estrutura, porque é a partir do outro aonde eu vou me conhecendo, aonde eu vou me engajando sobre mim mesmo, é que eu vou constituindo a minha essência, é que eu vou constituindo o meu ser dentro da realidade, dentro da existência. E ao contrário do que se pensa, e porque foi um dos motivos do que o Sartre teve que fazer esse discurso, a filosofia existencialista ela não é pessimista, porque o Sartre era ateu e tudo mais, mas as pessoas acreditavam que era uma filosofia meio deprê, meio negativista. Muito pelo contrário, ela propõe ao homem a encontrar e ressignificar valores, ou seja, era uma filosofia que ela vai fazer com que as pessoas criem e gerem valores a partir delas mesmas. Então é uma filosofia totalmente emancipadora e libertadora. Então por isso que tem aí aquela outra famosa frase, o homem está condenado a ser livre, não é mesmo? Então ela vem a partir disso, porque é dentro dessa liberdade que o homem tem de ser, de poder ser, dentro das possibilidades do que ele quiser ser, das escolhas dele, ele encontra a sensação de angústia. Então esse termo ele tem uma conotação um pouco negativa, né? Mas essa angústia, ela é existente porque a proposta dele foi surgindo, ela foi sendo meio que distorcida, meio que sendo encarada de uma forma um pouco negativa. Mas, na real, a proposta em si do existencialismo é mais do que isso, é de liberdade. Só que essa liberdade ela vem carregada de coisas que a gente tem que encarar, como a responsabilidade e como a angústia mesmo. Quanto ao conceito de angústia, como a gente parava a pensar assim, num exemplo bem claro, assim, bem um pouco superficial, quando a gente está no Netflix
e tem todas aquelas opções de ver, e a gente não se programou porque a gente quer ver, e a gente vai ficar escolhendo, e a gente fica ali horas zapeando. Eu não tenho Netflix, tá? Eu só tô falando isso porque eu já usei uma vez e já vi como que é essa angústia representada. Mas é bem isso mesmo, o que é a nossa vida. Quando a gente encara a possibilidade da gente ser o que a gente pode ser, das escolhas que a gente pode fazer, é essa angústia. Será que eu vou ver o filme A, ou o filme B, ou o filme C? Será que eu vou ser a profissão A, a profissão B, a profissão C? Então, quando a gente pensa dentro disso, a gente escolhe, a gente tem a responsabilidade dentro da gente mesmo de arcar com as consequências daquela escolha. Então isso é uma coisa muito fundamental dentro do existencialismo, né? Essa responsabilidade. Um outro exemplo que eu gostaria de dizer é eu, Arthur, decido ser um homem casado. Então quando eu escolho ser uma pessoa que vou me casar com uma pessoa, automaticamente eu estou assinando um contrato invisível de que eu tenho dentro da sociedade que ser um homem que preze pelos ideais da monogamia, que eu não possa atrair a minha mulher, enfim, uma série de acordos pré-estabelecidos que a gente vai construindo com essa imagem do homem casado, e que quando por algum vacilo ou alguma opção ou escolha errada eu rompo com isso, eu tenho que arcar com as consequências das minhas escolhas, certo? Então é essa a proposta também dentro do existencialismo, de que o homem ele é responsável pelas suas ações, pelas suas escolhas, pelas boas e pelas más. Por isso que o existencialismo humanista ele também é uma proposta filosófica que é muito embasada e pautada na ética, com a relação ao outro, porque é sempre o outro que está ali para que eu possa medir o grau de responsabilidade, o grau das consequências das minhas ações. Então a ideia desse vídeo é mostrar que o existencialismo humanista ele é uma corrente filosófica totalmente poderosa, porque ele faz com que o homem tenha de volta a importância sobre si e sobre as suas atitudes e ações. Então faz com que o homem tenha de volta a autonomia para se reinventar, para ele se reconstruir, para ele se construir dentro da sociedade. Dá pra gente a liberdade de se engajar e de entender as nossas angústias, de ser e de escolher o que a gente quer. O existencialismo é o humanismo porque ele propõe uma ressignificação do homem de dentro para fora, e não mais como era vindo e proposto dentro de dogmas, uma ressignificação de fora para dentro. Essa transformação do homem que vem não nele, mas de uma outra fonte, de um outro ser, de um outro lugar. E isso era como era pensado no humanismo clássico, né? Essa é uma diferenciação que pode fazer do humanismo clássico para o humanismo moderno. Porque no humanismo moderno, o homem ele já está consciente da sua humanidade. Ele já está consciente de que ele é o agente transformador de si mesmo. E é muito comum também que se fale, né, sobre o existencialismo, sobre aquela famosa crise existencial, né, que também parte disso, parte dos momentos em que a gente começa certos momentos da vida, a gente começa a pensar sobre a nossa existência, sobre a nossa condição, sobre o porquê da gente estar aqui, para que a gente está aqui e qual que é o propósito da nossa vida, né? E é fundamental, todo mundo vai passar por isso. Eu passei por isso diversas vezes. Foi uma filosofia que me ajudou bastante a encarar a realidade tal como ela é, diante de algumas adversidades que eu tive ao longo da minha vida e tudo mais. De encarar essa realidade e essas escolhas que eu fiz e as consequências das escolhas que eu fiz. E isso tudo misturado a sentimentos e racionalidade, porque é um embate também que a gente tem dentro da gente, de lidar com esse transbordar de sentimentos e que muitas vezes a gente tenta segurar através da razão. Então o existencialismo para mim foi uma fonte que eu bebi muito, li muito e que eu procurei entender muito e que eu aprendi e me fez aprender muito sobre mim. Quando passei nos piores anos da minha vida e tudo mais, aí eu comecei a sentir necessidade de procurar uma ajuda psicológica, exatamente porque eu não estava conseguindo e não estava sabendo lidar com as coisas que eu estava sentindo e com as coisas que eu pensava. Então, nesse período, foi muito fundamental para mim essa ajuda profissional da psicologia. E quando a primeira pessoa que me atendeu, né, na época, ela perguntou para mim por que eu estava procurando a psicologia, eu disse para ela de uma forma assim, bem sincera e honesta. Eu falei, porque eu entendia que a religião não era capaz de suprimir tudo aquilo ou de me fazer lidar com aquelas coisas que eu estava sentindo, com aqueles sentimentos. A resposta não estava fora de mim, eu acreditava que estava em mim,
só que eu não estava conseguindo encontrar o meio e que eu estava precisando de ajuda para isso. Então eu lembro que eu respondi isso, que eu não ia conseguir, que eu sabia que eu não ia conseguir encontrar na religião uma forma, um caminho de me entender e de que eu queria apostar através da cura da fala, através da cura da minha própria fala, para eu tentar resgatar o ponto da onde as coisas começaram a desandar e começaram a me fazer mal e que estavam me fazendo mal fisicamente e psicologicamente. Então o existencialismo ele tem também esse poder de você fazer essa leitura sobre si, de entendimento, de aceitação das suas angústias, das coisas que você pensa e a gente tem como ruim, porque a gente vive numa sociedade ultraconsumista que fala pra gente consumir a todo tempo e que diz a todo tempo que a gente tem que ser feliz e diz a todo tempo que a gente tem que estar sorrindo, que a gente tem que estar contente, e a gente sabe que isso vai de certa forma esmagando a gente, porque não é assim. Certo? Vai existir crises existenciais, vão existir angústia, você não vai conseguir extirpar ela de você, as suas contradições elas vão existir ali e muitas delas você não vai conseguir tirar de você, mas você pode aprender a conviver com elas. Então quando eu disse isso para a psicóloga, eu não sei qual foi o feedback dela, o que ela achou, mas foi sincero, eu falei assim, eu sei que está aqui, eu sei que existe e eu quero aprender a viver, já que eu não consigo tirar e fazer sair de mim por N motivos, interno e externo, eu quero saber como que eu vou lidar com isso, como que essa parte negativa de mim eu posso transformar ela em positivo. Então o existencialismo ele ajuda nisso, e quando eu falo de verdade que é uma filosofia que agrega e vai fazer você ganhar valor, vai fazer você gerar valor sobre você mesmo, é muito positivo isso. Só que para isso existe um processo que é doloroso, é um processo que todo mundo vai ter que encontrar em si mesmo os caminhos de tocar certas feridas ou de lidar com assuntos internos que vão fazer a gente evoluir. E acho que a evolução é nesse sentido, como pessoa. Não é questão só de evoluir, mas questão também de se adaptar, não é mesmo? Porque a adaptação, de certa maneira, eu acredito que seja uma forma de evolução. Muito mais do que pra gente também, para outras pessoas, para uma vida, para uma convivência muito melhor, de uma forma muito mais ética. Eu fiz uma resenha sobre esse livro, O Existencialismo e o Humanismo, e eu publiquei lá no meu perfil do Instagram, mas está muito detalhado, um pouco mais detalhado, de todos esses temas que o Sartre fala, que são fundamentais, esses conceitos fundamentais, mas nada substitui, tá? Deixando bem claro que nada substitui a leitura do próprio autor em si e de textos de apoio. Que à primeira instância, se você achar complexo, se você achar difícil a estrutura como ele propõe o existencialismo, existem textos de apoio, existem vídeos em que você pode encontrar outras formas mais bem explicadas ou destrinchadas e exemplificadas de tratar sobre existencialismo. O que eu acho muito válido, porque eu também faço, é uma maneira de estudar e de conhecer mais sobre um determinado assunto. Então, dentro do livro, dessa explicação do Sartre, eu gostaria de apontar e de indicar determinados conceitos que são importantes para a composição da linha de pensamento existencialista humanista, né? Eu vou dar uma lida aqui nos conceitos, eu dei uma classificada neles e algumas frases que geram a partir desses conceitos, né? Então, um conceito da não existência da natureza humana, né? Da existência que precede a essência, né? Que essa é a frase que se origina dentro do existencialismo. Uma tesoura, ela é criada, no exemplo do livro ele dá exatamente de uma tesoura, mas uma tesoura ela foi criada para alguma coisa, já o humano não. O humano não foi criado para ser, ele vai aprendendo e vai se construindo. Aí a gente pode até lembrar daquela famosa frase da Simone de Beauvoir, né? Que ela fala que não nasce-se mulher, torna-se mulher. Não é mesmo? Então é uma frase clássica existencialista que também ajuda a entender nesse conceito da existência precedir a essência. Da mesma forma como o ser humano não foi feito para ter um fim em alguma coisa, mas sim para ser um processo, uma construção constante dentro da existência, dentro da realidade, com as suas ações. E aí vem o conceito de liberdade. O homem é condenado a ser livre. Mas aí também tem uma outra frase, que se eu não me engano, essa é de Beauvoir, que o homem encontra a lei dentro da sua liberdade, né? E é essa que dá a noção da responsabilidade. Porque aí o homem passa a ser responsável pelas suas escolhas,
que esse também é um outro conceito, a responsabilidade sobre as nossas escolhas. Porque o projeto da vida humana está nas suas escolhas e ações, está nas escolhas e ações dos homens, da gente, na minha escolha, na ação do que eu quero ser. E mais adiante vem o conceito de angústia, porque dada essa liberdade, é preciso a aceitação e o entendimento do que é esse conceito, do que é a angústia para você. Porque a angústia, muitas vezes, pelo menos eu não sei, acontecia comigo. Eu sentia muitas vezes muitas coisas nesse sentido, mas eu não sabia nominá-las. Eu não sabia o que era, eu não sabia do que se tratava. E que quando eu aprendi do que se tratava, cara, muita coisa me ajudou. E aí também mais adiante o conceito do humanismo clássico e do humanismo existencial, né? Nessa diferenciação do humanismo clássico, né? Que buscava falar para o homem que ele precisava seguir determinado caminho porque ele era feito para aquilo, mas que no existencialismo moderno, no existencialismo humanista, esse conceito ele passa a vir do próprio homem. Que ele fala que ele não foi feito para ser alguma coisa, mas é que ele constrói o seu ser a partir das escolhas dele. E dentro disso, a noção do outro, né? O conceito do outro. O outro sempre está ali, ele vai ser sempre o agente que vai me fazer perceber e vai fazer com que eu me engaje de mim mesmo, sobre mim mesmo, para melhor relacionar com ele e para melhor relacionar comigo mesmo. Então a figura do outro é muito importante na estrutura do pensamento sartriano, porque é ele que traz esse conceito engajamento, né? A palavra engajamento, do engajamento de si, de saber o que se é, de aprender sobre si. E acho que o último, que é bem importante, que ele aborda no livro, que é o conceito de má fé, né? A má fé seriam essas máscaras que a gente veste e que a gente acredita ser o que a gente é, mas quando na verdade a gente não é. E que a gente faz isso exatamente para poder tentar se encaixar num local em que a gente sabe que naturalmente, sendo que a gente é de verdade, a gente não conseguiria. Então ele fala que quando a gente parte desse pressuposto de atuar para poder parecer alguma coisa que a gente não é, a gente está produzindo a má fé. A gente está fazendo com que propague essa forma negativa do ser. Então o conceito de má fé, ele seria a partir dessas máscaras que a gente veste, não só para as pessoas que olham a gente, não só para o outro, mas para a gente mesmo. Essa mentira que a gente vai contando pra gente mesmo até que a gente acredita que isso é uma verdade. Então isso para Sartre é um conceito de má fé. Então eu acho que é isso que você vai encontrar nessa proposta filosófica, dentro dos pensamentos de Sartre, dentro da literatura de Sartre, né, nas ações dos personagens com que ele descreve e da forma das ações, das atitudes dos personagens, que tem muito disso carregado. E também nas propostas de filosofia da Simone de Beauvoir, do Albert Camus também, que foi um grande contemporâneo e que em algum momento ele tem uma amizade com Sartre, mas ambos rompem essa amizade por ideais políticos. Mas aqui as filosofias, elas têm muito a ver também. Camus também tem obras incríveis e livros que eu já li esse ano e que eu até gostaria de trazer como conteúdo também. É um outro pensador incrível, existencialista e importante também, contemporâneo de Sartre e de Beauvoir. Então existem muitos valores que você pode encontrar em você mesmo utilizando-se do existencialismo, tá? Existencialismo é um humanismo, Jean-Paul Sartre. Deixem essa curtida, deixem os comentários, me sigam nas redes sociais, se inscrevam nesse canal. Mas por hora é isso, muito obrigado, valeu e até a próxima. Forte abraço!